Glória a Deus, muita bondade do pastor, da igreja conosco. Fico muito feliz por tudo que estamos vivendo nesses dias. Ontem, à noite, quase adentramos na madrugada com os jovens ali. Hoje pela manhã, num primeiro horário, e agora mais uma vez. Isso é motivo da bondade de Deus e da confiança do pastor da igreja. Muito obrigado mesmo, pastor Armando, pastor Denis também. E nós aqui vamos dar início a um assunto voltado ao que a igreja está trabalhando ao longo dessas semanas e meses, né, pastor? E a respeito da vida da igreja, dos propósitos da igreja. E nós vamos falar aqui sobre o culto. Diga assim, o culto. Não é oculto de ocultismo, de alguma coisa que está oculta, né? É o culto, né? O artigo, o culto, falando do culto a Deus. E aí, então, também a pergunta semelhante, o que nós tratamos no primeiro horário, agora há pouco, né? O que estamos cantando em nossas igrejas, a respeito da inódia. Agora nós vamos falar a respeito do culto, o que estamos oferecendo ao nosso Deus. Um irmão pediu aqui para mim aquela apostila que eu comentei, que eu tenho montada com os tópicos, e também é um resumo, né, do assunto que a gente tratou a respeito da inódia, e perguntou se tinha como eu fornecer, como eu passar. Eu posso, não só para o irmão, mas fornecer para qualquer irmão que precisar o material em PDF, tá bom? E a gente vê com o pastor Denis uma forma de tá repassando para os irmãos poderem estar se inteirando mais ali com o assunto. Mas então nós estamos aqui diante de um tema muito importante, muito necessário, o culto, o que estamos oferecendo ao nosso Deus. E essa é uma pergunta que nós devemos não só fazer para nós mesmos, mas termos a resposta dessa pergunta. A resposta particular, a resposta consciente e, se possível, de preferência, a resposta correta. Quando perguntarmos para nós mesmos, em relação ao culto, quando eu me coloco a prestar um culto a Deus, tanto coletivo, no momento como esse, né? Ou na minha vida diária de culto a Deus, eu devo perguntar, o que eu estou oferecendo a Deus? E eu preciso ter uma resposta. O que eu estou oferecendo a Deus? Eu estou oferecendo isso a Deus. E é um pouco sobre esse assunto que nós vamos meditar. Algumas perguntas que eu espero muito que nós tenhamos as respostas, ou pelo menos um esclarecimento nessa manhã, a respeito do culto. Será que nós temos nos preocupado com aquilo que temos oferecido a Deus? Será que Deus também tem atentado para o que temos oferecido para Ele? Semelhante como aconteceu no episódio bíblico do primeiro culto de Caim e Abel, lá no Éden? O que mudou de lá para cá em relação ao culto? E Deus continua exigente da mesma forma? Há alguns princípios de culto estabelecido? Formas, modos, regras? E se sim, quem estabeleceu esse princípio? Deus se incomoda com a falta de adoração, como se dependesse disso? Ou ele se desgosta com as tentativas de oferecer qualquer coisa e de qualquer jeito a ele? É possível Deus rejeitar oração, louvor, adoração, oferta ou algum gesto de culto que oferecemos a Ele? Será que corremos algum risco ao tentar oferecer qualquer coisa e de qualquer jeito ao Deus Santo, soberano e todo-poderoso? Será? Você achou essas perguntas e todo esse assunto interessante, intrigante e curioso? Então redobre a sua atenção que nós vamos meditar a respeito desse assunto nessa manhã. Então, o texto bíblico que eu quero meditar com os irmãos está no primeiro episódio em que o que seria um culto é oferecido a Deus. Isso nas páginas do primeiro livro da Bíblia. Então, quando nós vamos estudar a respeito de um princípio, principalmente um princípio de Deus, um princípio divino, de como a coisa funciona,
A forma mais recomendada, mais segura, é procurarmos nas Escrituras Sagradas. Jesus ensinou assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus também disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se queremos conhecer Jesus e queremos conhecer mais a respeito da vida eterna, esse é o caminho mais seguro. É aqui dentro, é dentro desse livro onde nós vamos encontrar as respostas que nós precisamos. E quando vamos tratar um assunto em particular, quando vamos tratar de um assunto específico, também é necessário que nós entremos para dentro das Escrituras e procuremos lá o que é que a Bíblia diz a respeito desse assunto. E nada melhor do que nós procurarmos saber lá no começo, lá no princípio. E então aqui está localizado o primeiro episódio, aonde é oferecido a Deus uma oferta, é oferecido a Deus um culto. E é o episódio conhecido das ofertas dos irmãos Caim e Abel. Diga isso, Caim e Abel. Caim e Abel. Vamos ler o texto bíblico. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5, diz assim. E aí a gente entra nos tópicos do estudo do que nós vamos meditar nessa manhã. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Um texto intrigante. Um texto onde inúmeras lições são extraídas desse episódio. E nós vemos, como eu disse aqui, duas pessoas, no caso dois irmãos, oferecendo uma oferta, oferecendo um sacrifício, o que depois vai tomar a forma de culto. Duas pessoas oferecendo culto a Deus. A uma dessas pessoas Deus atentou, e Deus se agradou do que foi oferecido, Deus recebeu. A outra pessoa, Deus também atentou, prestou atenção, avaliou algumas coisas, só que Deus não se agradou e rejeitou. Uma oferta aceita e uma oferta rejeitada. O que podemos extrair desse episódio? É o que nós vamos meditar já já. Os tópicos do estudo, os tópicos do que nós vamos falar nessa manhã, primeiramente, para entender algumas coisas, o significado da palavra culto. O que significa a palavra culto? Porque muitas vezes nós dizemos, né, pastor Armando, eu vou lá no culto, ou eu estava cultuando, como o culto foi bom. E se de repente formos surpreendidos com a pergunta, o que é culto? É culto? É mesmo, o que é culto? Eu vou para a igreja, eu cultuo, eu convido alguém para participar do culto. Mas será que teríamos uma resposta pronta? Não muito técnica, né? Não muito aprofundada, mas uma pergunta objetiva, uma pergunta que respondesse, de repente, alguém que a gente convidou para ir ao culto. E totalmente por curiosidade, por interesse de querer aprender, ele pergunta para nós, ir ao culto? Mas o que é o culto? Qual resposta nós teríamos para dar para essa pessoa? Qual é o conceito de culto, mesmo para nós evangélicos, nos dias de hoje, em relação com o que a palavra culto realmente representa? Com o culto que o povo de Deus oferecia no passado, na antiga, na nova aliança, os cristãos ao longo da história. Então, a palavra culto. O próximo ponto, a nossa preocupação com o culto. Espera aí, pastor, mas deve haver uma preocupação quando eu estou no culto? Normalmente eu ouço dizendo, não se preocupe com nada, meu irmão, você está aqui para adorar, deixe suas preocupações lá fora. Sim, vamos entender qual tipo de preocupação deve ficar lá fora e qual tipo de preocupação nós devemos trazer para dentro. Enquanto estamos online, ao vivo, na presença de Deus, qual tipo de preocupação eu tenho que ter?
enquanto o tempo, enquanto os minutos vai passando e eu estou aqui dentro desse ambiente oportuno para viver experiências com Deus. Então, a nossa preocupação com o culto. Aí a pergunta também, mudou alguma coisa do Éden para cá? A gente vai meditar algumas coisas que aconteceram nesse primeiro episódio de culto, dos 2 irmãos que ofereceram suas ofertas. Uma foi aceita e a outra rejeitada. E aí vamos meditar na pergunta, mudou alguma coisa do Éden para cá? Como Deus continua tratando essa questão do culto? Ainda está valendo isso? Que Deus atenta para a oferta, atenta para o que está sendo oferecido para cada um de nós, e no final Deus tem uma avaliação ali, aonde Ele se agrada e aceita, ou de repente Ele pode se desagradar e rejeitar? Mudou alguma coisa do Éden para cá? Depois, o princípio do culto a Deus. Deus estabeleceu algum tipo de princípio? Nós vamos meditar. Deus rejeita adoração? Como eu já li aqui também no início, quem não quer que entreguemos a adoração devida ao Criador? Vamos meditar um pouco sobre isso também, pois com Deus a questão não é fazer. A questão com Deus é por que estou fazendo. O negócio com Deus não é, mas eu fiz, eu fui. A questão com Deus é por que eu fiz, com qual motivação eu fui. O que conta para Deus muito é a intenção. É a motivação pela qual eu estou fazendo alguma coisa para Ele, o que nós vamos meditar ao longo aqui, que mesmo que inconscientemente nós também tratamos dessa forma. Quando alguém faz algo por nós ou para nós, e a gente simplesmente é beneficiado, tudo bem, mas quando a gente se preocupa em investigar a motivação e de repente descobrimos que a pessoa fez, tudo bem, fez por nós, fez para nós, só que quando a gente descobre que a motivação dela era uma motivação equivocada, uma motivação interesseira, uma motivação errada, pode ser que até aquilo que eu recebi, aquilo que fizeram para mim, possa ser questionado. Eu falo, puxa, foi com essa intenção que fez para mim? Não é uma questão de ter feito, é por que você fez. Fez esperando o quê? Deus considera muito isso. Eu fui lá para a igreja, participei lá as 2 horas. Sim, mas com qual motivação? Com qual intenção? O que você queria? O que nós queremos quando cruzamos aquelas portas? Na proposta de nos encontrar com Deus em um culto de adoração. E depois algumas lições preciosas que a gente finaliza no episódio de Caim e Abel. Vamos lá. A palavra culto. Quem aqui gostaria de arriscar dando uma definição dentro da sua linguagem, dentro da sua compreensão, o que é culto? Vamos, valendo um iPhone do último modelo. Alguém já se motivou, um de cada vez. O que é a palavra culto? Que a gente está acostumado a falar, a se sentir familiarizado, mas a palavra culto, dentro de uma definição mais atualizada, dentro do seu entendimento. O que é culto? Liturgia. A liturgia faz parte de um culto quando esse culto é coletivo, é organizado dentro de uma estrutura. Liturgia está dentro do que pode ser oferecido a Deus como culto. O que é culto? Vamos lá. Mais alto. Uma entrega, comunhão, oferta. Muitas vezes nós associamos elementos do culto com o próprio culto. Muitas vezes a gente entende que cultuar a Deus é cantar louvores. O louvor faz uma parte, e uma parte essencial do culto a Deus. Tanto que diz que Deus, a palavra diz que Deus habita entre os louvores. Aonde há louvor, Deus está ali no meio. Louvor quer dizer a adoração que sai do coração da pessoa. Ela verbaliza, ela diz glória a Deus, aleluia, exaltado é o Senhor. Ela diz com a boca, mas aquele sentimento, aquele desejo, aquela verdade saiu do coração dela, só passou pela boca. A palavra culto,
ela aparece no Novo Testamento, e a gente vai tentar trabalhar com esse conceito mais próximo nosso hoje, que é o conceito da nova aliança, porque tira de cena alguns elementos que eram utilizados na antiga aliança para considerar o culto completo, o que seria alguns cerimoniais que Cristo, com sua morte, ele resolveu. Ele faz com que hoje não seja mais necessário na nossa comunhão com Deus, na nossa adoração a Deus, a parte cerimonial do culto. Então nós vamos pegar como modelo o que a nova aliança diz, o que o Novo Testamento diz, e aqui no caso o que o apóstolo Paulo, mestre levantado por Jesus, para ensinar a igreja, para doutrinar o povo de Deus, e ele ensinando sobre o culto, a gente já encontra aqui em Romanos capítulo 12, uma menção da palavra culto, e o texto é esse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aparece a palavra culto, e Paulo está ligando ela à palavra racional. Um culto racional é um culto aonde eu compreendo o que eu estou fazendo. É um culto onde há uma participação da razão, não para tentar entender ou explicar algumas coisas que acontecem no ambiente do culto, mas uma razão no sentido da voluntariedade, da espontaneidade, da decisão particular e do entendimento, do juízo do que eu estou fazendo. É como um culto racional. Quer dizer, eu sei aonde eu estou, eu sei quem eu estou buscando, eu sei quem eu sou, quais necessidades eu tenho, e eu sei como eu não posso sair daqui desse lugar. Eu vim aqui para um propósito e eu vou, no que tiver no meu alcance, atender esse propósito no qual eu vim aqui nesse lugar. A palavra culto, que o apóstolo Paulo usa aqui, ela vai além do que hoje a gente compreende, um período, um momento de adoração coletiva. Quando falarmos um momento de adoração coletiva, a gente imagina esse cenário da igreja, nós acomodados, comportados dentro das quatro paredes, bem aproveitando, valorizando essa sublime oportunidade de estar invocando o nome do Senhor, de adorando ao Senhor, sentindo a sua presença, tendo experiências com Ele. Mas o apóstolo Paulo não está falando, imaginando este cenário. O apóstolo Paulo está falando para um povo em uma época onde não havia templos, onde não havia essa ideia institucionalizada, denominacional, geográfica, de que a igreja está ali. Qual o endereço da igreja? Hoje nós temos vários tipos de igrejas com seus endereços, com seus costumes particulares. O propósito, a motivação pode ser a mesma, mas elas se diferenciam em suas particularidades, de costume, de tradições. Mas na época de Paulo não havia um endereço onde ele apontava e dizia, a igreja fica ali. Ele está falando igreja no sentido daqueles que faziam parte do corpo de Cristo, espalhados, mas ele está direcionando para os irmãos de Roma. Irmãos que os que vieram da vida pagã, vieram também de um sistema de culto, onde eles adoravam as divindades do mundo grego, romano. Eles tinham as suas formas de adorar, eles tinham, muitos deles, templos onde eles adoravam esses deuses. E então existia todo um mecanismo, e o apóstolo Paulo está ensinando à igreja, aqueles que são de Deus, aqueles que são de Cristo, que devemos adorar a Deus hoje totalmente diferente de como as pessoas do mundo adoram suas divindades, que existem princípios estabelecidos, e que, muito diferente do que alguns pensam, a nossa vida de culto a Deus vai além de 2 horas de uma reunião de domingo, vai além de um cronograma semanal que a igreja oferece. A nossa
nossa vida de adoração a Deus, quando nós formos ver aqui agora o significado da palavra culto que o apóstolo Paulo usa, a nossa vida de adoração a Deus, o nosso culto a Deus está ligado a uma vida constante de sacrifício a Deus, aonde nós acordamos, né, desenvolvemos o nosso dia, nossas atividades, entramos e saímos nos lugares, cruzamos com as pessoas e a nossa vida precisa permanecer em culto a Deus, como se fosse ininterrupto. É como se esse momento, daqui a pouco, tem hora para começar, tem hora para terminar, a gente consegue responder, que hora o culto termina? O culto coletivo, a reunião que nós estamos reunidos dentro do templo, o culto termina tal hora. Mas a pergunta, né, e que horas o culto termina na sua vida de comunhão com Deus? Não, o culto ele nunca termina, eu estou em adoração constante a Deus. Eu estou servindo a Deus em todo o tempo. É essa a ideia que o apóstolo Paulo tenta passar aqui. Olha a expressão que ele usa. Eu rogo, irmãos. Rogar é mais do que pedir. É pedir ali com um profundo sentimento, com uma urgência. Eu rogo, irmãos, é pela compaixão de Deus que vocês apresentem o vosso corpo. Não é coisas, não são negócios, não é algo, é você. Você, antes de qualquer outra coisa que você tenha a oferecer a Deus, se ofereça a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, por meio do seu culto racional. Diga assim, um culto vivo, ao Deus vivo e ao vivo. Ao vivo quer dizer que as câmeras nunca se desligam. Termina o culto aqui, mas os olhos de Deus continuam abertos sobre a minha e sobre a sua vida. Para onde quer que nós vamos, existe uma postura que Deus vai considerar como adoração, ou como qualquer outra coisa. E é importante, é necessário, o apóstolo Paulo diz, eu estou rogando para vocês, mantenham isso na vida de vocês, como se fossem sacrifícios, ofertas ambulantes andando nesse mundo, aonde quem olhe perceba que vocês não são daqui, que vocês estão prestando uma adoração, né? um oferecimento de vida racional a um Deus vivo também. Existe a adoração sincera a um Deus morto. Existe a adoração morta a um Deus vivo. E existe a adoração sincera, viva, a um Deus vivo também. E é nessa que nós temos que nos encaixar. Há quem esteja adorando sinceramente, se entregando, prestando culto a um Deus que não está vivo. E há quem esteja tentando prestar, né, uma homenagem, uma oferta, um sacrifício, um culto morto a um Deus que está vivo. E nós precisamos entender que com Deus, na presença de Deus, é tudo ao vivo. Não tem ensaios, nunca fica offline. Como eu disse, terminou o culto aqui, nós vamos para casa, nós estamos dirigindo, o culto não terminou. Na ideia de Deus, o culto continua. A minha vida está sendo ali acompanhada por Deus. E das duas uma, ou ele que está atentando para a minha vida, está observando, vai se agradar e vai receber como adoração, ou ele vai também atentar, vai avaliar, e não vai se agradar com o que ele está vendo e vai rejeitar aquilo como adoração. Então percebamos, não está só ligado a um período de culto como nós estamos acostumados. E abrindo um parênteses aqui, pastor Armando, igreja, há quem não consiga se concentrar, não consiga se sentir ali satisfeito, não se sente diante de uma grandiosa oportunidade, fica inquieto durante as 2 horas que estamos reunidos dentro do culto. Dentro do culto, nesse formato coletivo, organizacional, que respeita a horários, mas isso que não passa de um teste do quanto temos prazer de estar na presença de Deus. Há quem fique preocupado, que hora termina logo isso aqui? E a preocupação é a nossa comunhão com Deus aqui dentro, que é bem favorável, porque há outras pessoas que também estão buscando essa mesma comunhão. Isso era para me
me incentivar, me encorajar mais e me aproximar de Deus, para mim conhecê-lo, para mim desejá-lo mais. Por quê? Porque fora daqui, vê se vocês concordam comigo, é mais difícil a gente se conectar com Deus. É mais difícil, sem o estímulo dos irmãos, sem o incentivo do pastor, andarmos conectados 100% e em todo o tempo ligado na tomada celestial, dando glória e aleluia em todo o tempo, lutando contra as vontades, lutando contra os pensamentos negativos. Toda uma energia à nossa roda. E eu não sei quantos de vocês conseguem andar levitando assim pela rua. E dirigindo no carro, o próprio carro levitando. Eu estou numa comunhão plena, intocável, impecável com Deus. Como se em todo o tempo nós estivéssemos de fato em culto a Deus, em adoração a Deus. O que é a proposta do Novo Testamento. O que é a proposta, né, da reconciliação que Jesus trouxe para a vida do homem pecador. Afinal, o Espírito Santo dele foi posto dentro de nós, e é somente por esse Espírito que nós temos condições e interesse de falarmos com Deus, de buscarmos a Deus. Alguém que não tem o Espírito Santo, qualquer imaginação que ele tem de que ele precisa de Deus está ligado a algum interesse terreno, alguma necessidade pessoal dele, mas não um interesse propriamente dito de querer conhecer Deus de fato. Na maioria das vezes, ele quer algo que Deus tem para oferecer. Mesmo que seja um socorro, um conforto, nem digo uma bênção material, mas ele está buscando Deus por algo que Deus pode oferecer a ele, e não buscando a Deus pelo prazer da presença de Deus. É como se Deus se apresentasse para nós e perguntasse: o que você quer de mim? O que queres que eu te faça? E nós demonstrasse que amamos mesmo a Deus e respondesse para Ele, mesmo sabendo que Ele poderia nos dar tudo e realizar os nossos sonhos, a gente dissesse: Senhor, eu quero a Tua presença. Não, mas o que você quer que eu te dê? Não, eu quero que o Senhor permaneça aqui comigo. Mas você não quer nada, uma coisa? Não, eu quero o Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida. Porque é só um exercício, é só um teste aqui embaixo, o quanto nós amamos a presença de Deus, nesses períodos que nós conseguimos nos conectar. Porque se entrarmos no céu, se formos aprovados por Deus, se a graça se fizer poderosa nas nossas vidas, nós permanecermos até o fim e formos salvos, nós vamos entrar no céu, e o problema lá é que nunca mais nós vamos sair da presença de Deus. O problema que eu digo para quem considera isso um problema. 2 horas ficar na presença de Deus, ou se incomoda quando é falado muito de Deus. Alguém uma vez falou para mim: Pastor Leandro, eu gosto quando você prega. É que o problema é que você fala muito da Bíblia. Eu falei: é mesmo, cara? Aí, pô, então do que eu poderia falar? Deixa eu pensar aqui. Montar uns repertórios, uns stand-up, um negocinho para fazer o povo dar risada. É isso? Não. Jesus disse: ide por todo o mundo e fazer o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. E aí então, a gente não consegue muitas vezes se concentrar e se sentir agradável num ambiente onde estamos sendo estimulados de que a presença de Deus está ali. Nós vamos fazer o quê no céu? No céu estaremos eternamente na presença de Deus. Tem um hino que canta, que diz no refrão, falando que entraremos nos portais celestiais, acho que é da Rose Nascimento, e diz lá, como que é? Para sempre e nunca mais voltar. Aleluia, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino, falando de quando estivermos lá com ele, em adoração e em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. O maior problema, a maior dificuldade é chegar no céu. Depois que chegou lá, nunca mais a gente vai sair de lá de dentro, graças a Deus por isso. Mas eu me preocupo, pastor Denis, alguém lá entre nós chegar e falar: que hora termina aqui? Não termina, irmãozão. Aqui não acaba mais, mas que hora termina aqui? Não termina mais.
O céu não termina. A adoração aqui agora sim vai ser a adoração de verdade. A adoração que Deus merece. Porque eu imagino aqui que algo que sai de nós, limitados, fracos, pecadores, e qualquer gesto que nós oferecemos para Deus de adoração, só consegue ultrapassar o forro do teto e chegar no céu, e chegar no coração de Deus, porque o Espírito Santo dá uma empurradinha. O Espírito Santo faz subir aquilo que nós oferecemos carregado de falha. Deus filtra aquilo, o Espírito Santo filtra aquilo e consegue chegar a Deus e ser recebido por Ele. A palavra culto que aparece aqui, ela está ligada com palavras no Antigo Testamento, no seu original hebraico, a palavra avod, diga avod, que significa serviço. O que a palavra culto, né, na antiga aliança, no original do texto escrito, no hebraico, avod, tem a ver com serviço. Culto com serviço. Outra palavra, avodá. A palavra avodá não é o meu avô dá, né? Os netos é quem gosta, que o avô dá tudo mesmo. Mas a palavra hebraica aqui, avodá, ela está ligada a adorar. Então, serviço, adorar. A adoração está ligado a um constante serviço que eu presto a Deus na minha vida. Não em um momento específico. A palavra avod, serviço, a palavra avodá, adorar, elas estão ligadas e são traduzidas, né? Quando o apóstolo Paulo usa na palavra culto, aqui em Romanos 12, a palavra grega, idioma que o Novo Testamento é escrito, a palavra latreia. Diga isso, latreia. A palavra latreia está ligada à adoração devida. Latreia é oferecer uma adoração destinada a alguém. E só aquilo. De onde vem o termo latino? Latria. Latreia, latria, de onde vem tudo aquilo que eu considero como muito importante, tudo aquilo que eu considero que merece minha atenção, minha devoção, minha adoração, vem de latria. Da onde, quando alguém é muito apegado a ídolos, vem a palavra idolatria. Então, são pessoas que são apegadas e dão um valor além do que aquele ídolo merece. Então, está incorrendo uma idolatria. A palavra latreia vem de adoração devida, está ligado a culto. E também nós temos, em outros contextos, ligado a culto, a palavra proskrinel. Diga, proskinel. Ó, os irmãos falando em grego, hein? Proskinel. Aí nós temos a palavra proskinel, que está ligado a uma prostração, né? Aquele gesto, aquele ato de se prostrar diante de uma autoridade. E aqui estava ligado a alguma autoridade que fosse militar, que fosse civil, que fosse religiosa. Então, quando o apóstolo Paulo está usando a palavra culto aqui, vai além de um período de adoração. Vai além de um momento que eu estou reunido para adorar e quando aquele momento encerra, eu estou liberado para deixar de adorar. Há quem consiga fracionar na sua semana quais dias ele adora, quais dias ele está reservado para adoração e quais dias ele vive a vida dele. Sendo que a nossa vida tem que ser uma vida de adoração constante a Deus. O versículo seguinte, do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim, né? Que devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não nos conformemos com este mundo, mas sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente quando vivemos uma vida pautada nos princípios de Deus, quando vivemos uma vida em todo o tempo, sempre ligado no online, de adoração, de consciência, onde a minha razão está acionada, que Deus está me
assistindo durante o dia, que a minha vida deve refletir a glória de Deus. Eu devo atrair pessoas a querer conhecer esse Deus. E quando eu vivo essa vida, automaticamente, eu não estou me conformando, eu não estou entrando na forma desse mundo. O que eu terei como recompensa disso? Além de desfrutar da maravilhosa presença de Deus, eu vou experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. O que muitas pessoas ainda não têm experimentado. Algumas pessoas nem sabem que Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para a vida dele. Está vivendo sua própria vida e do seu próprio jeito. Alcançará os seus próprios resultados. Muitas pessoas se frustram com os resultados que alcançaram, mas por causa que todo o roteiro foi criado por ele próprio. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, que quando eu me encaixo dentro daquilo que Ele estabeleceu para a minha vida, eu vou, aos poucos, experimentando, vivendo essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. E isso está, acreditem, está ligado ao meu entendimento do que é o culto. Já pensou se fôssemos ter um banco de hora? No mês de junho, quantas horas eu adorei de verdade a Deus? Pensem comigo. Mês de junho que passou. Não o que eu digo que adorei, o que eu considero adoração, mas o que Deus contabilizou de fato como adoração que subiu para Ele ao longo de um mês inteiro. Quanto será que eu e você atingimos? Em porcentagem. Quantos por cento eu adorei a Deus no mês de junho? O quanto eu adorei no mês de junho está diretamente ligado ao quanto eu experimentei da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Porque o momento em que eu estou em adoração, o momento que eu estou em comunhão com Deus, preocupado com Ele, preocupado com a minha postura, com a minha ação, com a minha reação, esse momento, além de eu estar experimentando a presença de Deus, eu estou ocupado para fazer coisas que não glorificam a Deus. Eu estou empenhado fazendo certo, logo eu não estou livre para fazer o errado. Eu estou com a minha mente ocupada com as coisas de Deus, renovando os pensamentos com as coisas do céu. Não tem espaço para pensamentos terrenos, pensamentos ruins, negativos dominar minha vida. Não tem como eu estar neutro. Eu não estou na presença de Deus, mas eu tô neutro. Não, eu estou dando espaço para negatividade. Não tem como Deus não estar me usando e ninguém aproveitar a oportunidade. Alguém estará me usando. Alguém, uma outra pessoa pode estar de alguma forma me usando. Eu posso estar usando a mim mesmo, me auto-sabotando. E um dos sentimentos mais tristes que tem é quando nós percebemos que nós enganamos a nós mesmos. É igual aquela pessoa que inventa uma mentira. A questão não é as pessoas acreditam. Ele acredita na própria mentira que ele inventou. E depois, quando ele descobre que é mentira, fica com raiva dele mesmo. E aí tem que passar por um outro processo que é se perdoar. E ele fica pensando quando ele vai perdoar ele mesmo. De um engano que ele mesmo provocou sobre si. Então, quando nós estamos ocupados pensando nas coisas de Deus, logo não há espaço para nós sermos dominados por outras coisas, por outras vontades, entendem? Nós vamos adiantando o caminho para Deus, para Ele poder liberar sobre as nossas vidas, das suas bênçãos, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas precisamos estar encaixados dentro daquilo que Ele tem. Principalmente no que diz respeito ao culto. Pode mudar muito o nosso entendimento através disso que nós estamos aprendendo ou lembrando nesta manhã. A nossa preocupação com o culto. Deus atenta e recebe, e Deus não atenta e rejeita. Atentar aqui quer dizer observar, e ao observar é considerar, aprovar. Então a nossa preocupação com o culto deve acontecer quando estamos aqui dentro, só que, como eu estou dizendo, muito mais do que o período quando estamos aqui reunidos no coletivo,
Eu devo estar preocupado em todo o tempo se a maneira que eu estou me comportando está agradando a Deus. Isso é um exercício, isso é um costume, um bom costume que a gente deve aprender a exercitar. Passou a parte da manhã, do dia, às vezes a gente nem cai em conta, a gente nem considera que a gente acordou e Deus está ali conosco, além de ser onisciente, onipresente. Ele está acompanhando todo o decorrer do meu dia. Eu entrei no carro, Ele está ali junto. Tudo é uma linguagem ilustrativa que eu estou usando. Eu entrei no meu serviço para trabalhar, vou dividir ali espaço com outras pessoas. Deus está ali comigo, ou está ali me contemplando, e eu preciso saber que eu estou debaixo dessa supervisão. Pode ser incômodo para muitas pessoas, porque quantos de nós não gostamos da liberdade? Inclusive da liberdade para fazer o que queremos. E até o que não precisa, o que não convém. É uma liberdade que a carne, que o ser humano aprecia. Mas quando nós temos consciência que o nosso Deus é vivo, o qual nós dizemos que servimos, e que tudo Ele está contemplando, Ele está conosco, logo, não é um medo que eu vou sentir. Eu não vou andar sob essa supervisão, tendo medo de Deus, mas eu vou andar com temor. É a reverência que o pastor comentou aqui. Agora eu imagino, pastor, se eu não consigo me concentrar e disfarçar para mostrar reverência dentro desse ambiente que é todo oportuno, todo montado para sugerir uma obediência automática, eu fico imaginando como é a vida de culto de alguém fora da igreja. E imaginando a proposta, muito bem cultivada hoje, de pessoas que acreditam que é possível você viver uma vida de comunhão com Deus saudável, sem frequentar um espaço como esse, sem participar da reunião congregacional com os outros irmãos. Possível? Pode até ser. Deus não está limitado e nem condicionado a um espaço físico. Deus está muito além disso. Só que não é a questão de eu conseguir manter uma comunhão, mas os reflexos que isso vai trazer sobre a minha vida. Com qual saúde eu vou fortalecer essa minha comunhão entre eu e Deus somente, sendo que Deus me formou para mim conviver com outras pessoas. O mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. Uma das formas que eu provo que amo a Deus é conseguindo amar o meu próximo. Porque o meu próximo, por mais difícil que ele seja, se ele está do meu lado, eu estou vendo ele, não consigo amar ele, como eu digo que eu amo a Deus que eu não estou enxergando? Então esse ambiente é necessário, faz parte do propósito de Deus para o amadurecimento de várias virtudes, enquanto eu aprendo a cultuar a Deus devidamente. E há alguém muito interessado que nós não demos atenção e não cultuemos a Deus devidamente. Porque cultuar a Deus de qualquer jeito é tão perigoso do que não cultuar a Deus. Alguém que rejeita, alguém que despreza a oportunidade de cultuar a Deus, está em um mesmo nível de perigo que alguém que está arriscando adorar a Deus do seu jeito. Fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Que foi o que eu disse aqui no primeiro período da manhã. Existem 3 jeitos de nós fazermos as coisas para Deus. Quantos jeitos eu disse? O primeiro é: vou fazer as coisas para Deus do meu jeito. A segunda forma: vou fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. O importante é que eu estou fazendo. O que importa é que no final aconteça. Não importa como eu fiz, mesmo que tenha sido feito de qualquer jeito. Então essa segunda forma também não é recomendada. E a terceira forma é fazer as coisas para Deus do jeito de Deus, do jeito que Ele estabeleceu, do jeito que Ele espera que seja feito. É igual nós não somos pouco exigentes quando tratamos as nossas coisas. De repente você tem sua casa, gosta das coisas decoradinhas do seu jeito, né? E alguém se põe para te ajudar, ou mesmo é contratado para limpar a tua casa. Você é criterioso, você vai colocar ali, você pode limpar, mas só algumas observações. Isso aqui você não precisa tirar do lugar.
nesse quarto deixa que eu mesmo limpo, não precisa limpar esse lugar. E aqui não usa esse produto, esse outro produto pode usar. Você está colocando ali, pontuando as coisas do seu jeito, porque afinal a casa é sua e você preza por algumas coisas que precisam ser feitas daquela maneira. Quando você chega, a pessoa limpou, terminou, a casa está cheirosa, mas vai perceber que ela fez do jeito dela. Mas o que você fez? Não, eu limpei do meu jeito mesmo, é que eu estou acostumado. Mas não é questão de estar acostumado, não é questão que deu certo, a questão é que eu tenho o meu jeito. E na minha casa, com as minhas coisas, eu gosto que as coisas sejam feitas do meu jeito. Deus seria menos exigente no que diz respeito às coisas dele? Quantas pessoas estão fazendo as coisas de Deus, mas do jeito deles? Quantos estão com as mãos fazendo as coisas de Deus, mas de qualquer jeito? Jeremias 48:10, o texto bíblico diz assim: maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente, fraudulentamente. Isso quer dizer do seu próprio jeito. E principalmente sem se preocupar o que Deus está achando. A época que nós vivemos é a época onde nos preocupamos com tudo que os outros pensam. A nossa aprovação demanda dos outros. Até no ambiente religioso, espiritual, às vezes a gente entra por esse caminho. Será que gostaram do meu louvor? Será que as pessoas entenderam a forma que eu adorei? Será que o que o pastor achou? O que o pessoal achou? Eu vou investir num projeto? O que fulano acha? E na maioria das vezes, a última consulta que a gente vai fazer é a Deus. O que Deus acha? O que Deus tem a me dizer a respeito disso? De repente eu posso estar totalmente equivocado. Provérbio 16 diz que do coração do homem são os planos, né? Os planos vêm do coração do homem, mas a resposta vem da boca do Senhor. Porque todos os caminhos parecem limpos, puros aos olhos dos homens, mas a resposta deles vem do Senhor. Porque o final pode ser totalmente diferente de como a pessoa estava projetando. O texto bíblico aqui, meus irmãos, o mesmo texto que nós lemos. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Quer dizer, não recebeu. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Imaginem que eles estão num culto, oferecendo sacrifícios a Deus, Deus vivo. Um deles Deus recebe, o outro Deus não recebe. Aquele que não recebeu, algumas reações começam a ser manifestadas na vida dele. O versículo continua e diz: e o Senhor disse a Caim, Deus puxou assunto, viu que ele não estava legal, que o semblante dele caiu, e Deus põe, vamos tentar consertar isso aqui. Ainda tem jeito, ainda tinha jeito para Caim. Deus pergunta para ele: por que te iraste? Por que você está bravo? Que bico é esse, Caim? Você não estava no culto? Não acabou de oferecer aqui um sacrifício para mim? Que cara é essa, Caim? Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Aí Deus fala: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus está falando assim: por que você não ofereceu do jeito certo? Por que você não bem fizeste? Você fez de qualquer jeito. Deus recebeu o que foi oferecido entre os dois irmãos, não aquilo que eles estavam trazendo na mão, mas aquilo que eles estavam carregando no coração. Deus recebe a oferta muito antes dela ir para o gasofilácio, muito antes dela entrar na conta da igreja, muito antes de eu chegar no culto, na igreja. A oferta Deus já começa a apreciar quando nasce no coração o desejo, a intenção de estar na presença de Deus e adorá-lo mesmo. E Deus olhou para Caim, olhou para o coração de Caim e falou: não está legal. Não é o que ele está trazendo na mão, é o estado que o coração dele se encontra. O que nós podemos oferecer para Deus que Deus não tenha? O que de nós podemos dar a Deus que Deus se empolgue e fala: nossa, era tudo que eu queria. Não há nada que a gente ofereça para Deus que torne Deus mais completo.
O que Deus quer, e isso é posto como um privilégio, é a nossa vida inteira. É o nosso coração. Deus não vai aceitar nada de ninguém que antes não tenha entregue o seu coração a Ele. É como se eu estivesse dando com segundas intenções, por interesses equivocados, qualquer coisa a Deus, quando primeiro eu não ofereci o meu coração. E na maioria das vezes, quando oferecemos nosso coração para Deus, ele está todo arrebentado, todo machucado, todo manchado. E mesmo assim, Deus aceita para poder transformar esse coração. E a partir dali, novos sentimentos começam a nascer naquele coração. Recebi um novo coração do Pai. Está baseado em texto bíblico. Deus falou para o profeta Ezequiel: eu vou arrancar o coração de pedra desse meu povo e vou colocar um coração de carne, maleável, sensível, para ouvir as minhas palavras. Nós não gostamos quando sabemos que alguém está fazendo algo para nós sem vontade. Nós não gostamos de ter que estimular no outro, de ter que provocar no outro. Meu bem, minha esposa, que foi? Olha para mim, diz que me ama. Eu te amo. E fala, nossa, era melhor não ter mexido nesse assunto. A espontaneidade, ela atrai, ela toca, quando você ouve. Meu irmão, meu dia melhor assim, é como se fosse uma profecia que eu recebo. Quando o dia não está tão legal, eu levanto e a minha filha, sem estímulo externo nenhum, sem eu oferecer nada, sem negociação nenhuma, ela olha para mim e fala, papai. Aí eu olho, é umas brincadeiras que a gente tem, eu olho dela, te amo. Eu falei, minha filha, tem 6 anos de idade. Esse eu te amo é como se fosse uma carga que dá ali na bateria. Acredito que seja Deus usando ela, falando, receba um pouco de amor aí, terra seca, para você sair de casa, para você abençoar vidas, seja renovado aí. O amor de Deus é o que nos renova, o amor de Deus é o que nos mantém vivo. Alguém sem o amor de Deus está sem o próprio Deus. 1 João 4:8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não só tem amor, Deus é o próprio amor. A essência do amor é o próprio Deus. E lembra quando Jesus esteve aqui, o amor tomou forma humana. João diz que o amor, o verbo de Deus, habitou entre nós e andamos entre ele e o vimos e o tocamos. Já pensou a experiência de você tocar a própria expressão do amor? O amor te abraçar. Jesus cumpriu a missão dele, subiu e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo permanece sendo Jesus através da sua versão Espírito. E esse Espírito do amor habita dentro de nós. Quando nós estamos cheios desse Espírito, aonde nós estivermos, o amor de Deus está entrando ali. A pessoa que está deprimida, que está apagada, que está toda confusa, perturbada, e nós estando ali perto dela, é uma esperança, é uma oportunidade dessa pessoa ser abraçada por Jesus através do nosso abraço. Mas temos que estar cheio de Jesus, senão aquilo ruim que está nós passa para a pessoa também, ela fica pior. Já viu alguma pessoa que tem um karma negativo? Não é a nossa linguagem, a gente não usa isso, mas a pessoa tem uma energia negativa. Você chega perto dela, você se arrupeia todo assim. Meu Deus do céu, quase se benze e fala, ixi, não tá legal não, hein? A pessoa pode ser bonita, tá toda arrumada, perfumada, mas é o que está dentro. E às vezes também se olha uma outra pessoa meio desmantelada, não tá tão arrumado. Só que ele chega perto de você, você sente um outro negócio também, que você fala, o que é isso? É a presença maravilhosa de Deus, é o amor de Jesus na vida de uma pessoa. E não tem como nos aproximarmos de Deus para oferecer nada a Ele sem que o nosso coração esteja em concordância. Jesus chega ao ponto de dizer assim, ensinando sobre o momento de adoração que envolve a contribuição de ofertas mesmo, já praticado entre o povo de Israel, dentro das sinagogas. Jesus explica dizendo assim, se você estiver no momento de adoração, chega aquela hora ali da contribuição necessária, aquilo não deixa de ser um momento de adoração.
envolve uma parte que é social da igreja, envolve uma parte que é administrativa da igreja, mas existe a essência do momento da contribuição, que é a parte principal, que é a oferta que sobe para Deus, aleluia. É como se existisse no momento da contribuição duas coisas que acontecem: pessoas que entregam, depositam dinheiro, e pessoas que oferecem adoração a Deus enquanto oferecem o dinheiro. Deus está olhando para o coração. A quantia, o valor entra para a administração, para o caixa da igreja, para a tesouraria da igreja. Mas a intenção, o interesse, a vontade com a qual foi dada, sobe como oferta para Deus, quando Ele olha para o coração e o coração está concordando de fazer aquilo. Como eu disse, há quem faça as coisas para Deus, mas faça sob nenhum tipo de concordância. Está fazendo porque tem que fazer. Nesses casos eu digo, o dinheiro entra para o caixa, mas adoração nenhuma subiu para o céu. Não vai haver resposta daquilo, não vai haver nenhum tipo, não que esse seja o propósito, mas Deus se interessa nessa parte. Não vai haver nenhuma recompensa do que eu fiz, porque eu não fiz para Deus, eu fiz por outro motivo. E Jesus chega a ensinar assim: se você estiver a caminho do local da caixinha do tesouro, onde coloca a oferta, se você estiver a caminho vindo, com as mãos pesadas, carregando a sua oferta, pode ser milhões de dinheiro, mas no caminho você lembrar que o seu coração está meio azedo, que você está com algumas mancadas pendentes com alguém, você não está com o coração tranquilo, você está com coisas que está no seu alcance resolver. Volta para o teu lugar, conserta a tua situação, passa uma buchinha no coração, depois você volta e oferta para mim. É forte, hein? E é meio comprometedor, é meio como se Jesus estivesse dizendo, se não for oferecer uma oferta com o coração limpo, é melhor não oferecer. Vai estar somente gastando. E as coisas de Deus nunca é um gasto, sempre é um investimento. Meus irmãos, eu quero finalizar aqui com essa colocação. O que Caim fez depois do culto? Tem uma música de um compositor aí que diz, depois do culto, né? O que aconteceu nesse episódio do culto de Caim e Abel? Depois do culto. Ele tinha acabado de oferecer o sacrifício dele a Deus. O que aconteceu depois do culto? Ele procurou seu irmão, montou já programado uma emboscada para ele e cometeu o primeiro assassinato registrado na Bíblia. Ele matou o seu irmão depois do culto. A pergunta é, o coração de Caim ficou azedo? O coração de Caim, o suspense. Até eu senti um negócio aqui. As marcas de sangue ali em cima. Ele matou o seu irmão depois do culto. É como se algum de nós terminássemos o momento do culto coletivo e, sem se importar do feedback de Deus, a gente fosse em direção de matar o nosso irmão. Nem tanto isso, de falar mal do nosso irmão, de caluniar uma situação, de fazer uma coisa ruim. Então a pergunta é, e a gente consegue fechar aqui, por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Está ligado ao que foi oferecido, ou como foi oferecido? Deus está olhando não o que estamos oferecendo, mas como estamos oferecendo. O coração de Caim já estava rancoroso. O coração de Caim já estava com maldade quando ele foi oferecer sacrifícios a Deus. Que o nosso coração esteja livre de qualquer maldade. Nosso coração esteja livre de qualquer sentimento ruim quando nos colocamos na presença de Deus para adorá-lo. Porque é isso que vai demandar a aprovação ou a reprovação de Deus. Há quem diga que Deus não aceitou o sacrifício de Caim porque era vegetal, era verdura, era produto da terra. E aceitou o de Abel porque era um animal vivo, era carne. Pode ter uma relação com isso, mas Deus não ia comer
nem a carne e nem os legumes. Deus não era nem carnívoro nem vegetariano. A questão não era o que estava sendo oferecido, mas como estava sendo oferecido. E é revelado no texto que o coração de Caim estava embrutecido, estava com maldade, ele já estava com inveja do seu irmão, já estava alimentando esse sentimento e mesmo assim estava na presença de Deus oferecendo culto. Que nós possamos, como a Bíblia diz, examinar a nós mesmos e prestar atenção como está o nosso coração quando nos colocarmos na presença de Deus na proposta de adorá-lo. Amém, meus irmãos? Pastor Armando, eu posso pedir aos irmãos se colocarem de pé? Fazer uma oração. Glória a Deus, louvo a Jesus por essa oportunidade, pela capacitação que Ele nos dá para poder falar da Sua palavra, falar aquilo que Ele vai direcionando. Afinal, Ele conhece a necessidade da sua igreja. Uma oportunidade muito honrosa para mim. Muito obrigado. Amado Deus, Senhor Jesus, queremos Te agradecer por esta manhã, Senhor, por esta oportunidade de poder meditar na Tua palavra e poder compartilhar sobre o propósito do culto, sobre aquilo que o Senhor estabeleceu e sobre a nossa postura diante disso. Que o Teu Espírito Santo possa gerar em nós a consciência e o temor, a preocupação do que estamos fazendo e como estamos fazendo. Que o que fazemos seja realmente de fato direcionado ao Senhor. Que nós possamos nos comportar aqui dentro no culto coletivo como pessoas que realmente acreditam que o Senhor está presente, que o Senhor está atentando, que o Senhor está avaliando o que está sendo oferecido. E que nós possamos, ó Deus, ter a certeza que estamos realmente entregando o nosso melhor para poder sair desse lugar, para poder sair cada vez quando nos reunimos com a segurança, com o conforto de que o nosso culto foi recebido. Continua abençoando esta igreja, é o meu pedido, continua abençoando esta liderança, meu Pai, o casal que o Senhor colocou sobre este povo, capacita, dá graça, dá saúde, usa cada vez mais, Senhor, confirma os projetos, os propósitos desta igreja, e dá o crescimento saudável, sustentável, para a honra, para a glória do Seu nome, é o que nós Te pedimos, e agradecemos no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Obrigado, pastor.